Pedido de providências números 1.00723-2016-83, recurso interno. Relator, conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, recorrente do Ministério Público do Trabalho, recorrido à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre. Nós temos sustentação. Conselheiro Leonardo Carvalho, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Cuidam os autos de pedido de providência instaurado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, contra Fernando Henrique Ferreira Santos, procurador do trabalho da 14ª Região. O requerente narra que o advogado Tiago Vinícius Godvas Push teve pedido de vista do inquérito civil, número tal, negado, ao argumento do procurador do trabalho oficiante de que as prerrogativas de acessibilidade aos autos não possuem caráter absoluto, além de alegar conflito de interesses e a existência de documentos sigilosos e diligências em andamento que ainda não teriam sido documentadas. Aduz que o procurador do trabalho alegou genericamente os motivos de fato e de direito de seu ato, ressaltando que o inquérito civil não tramita em sigilo, pois o procurador apenas alude à existência de documentos sigilosos, diligências em andamento e não devidamente documentadas, possuindo o advogado, portanto, direito ao acesso parcial dos autos. Argumenta que a conduta do procurador afronta os deveres legais que lhe são impostos, prejudicando de maneira direta a atuação do advogado Tiago Vinícius no exercício de suas funções legais, em desrespeito ao artigo 7º, inciso 15 da Lei 8.906/94. Requer liminarmente a permissão para o advogado Tiago Vinícius acessar os autos em epígrafe. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, determinando-se o acesso do advogado aos autos sem prejuízo da aplicação de uma das penas disciplinares previstas no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal e na Lei Complementar 75/93. Em 19 de setembro de 2016, deferi parcialmente pedido liminar apenas para determinar que o membro oficiante do inquérito civil observe a Lei 13.245/2016, garantindo ao investigado pleno acesso aos dados probatórios já documentados nos autos, ressalvados os elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências em decisão motivada. E tão logo sejam concluídas essas diligências, sejam elas encartadas aos autos e abertas vistas ao advogado. O requerido foi intimado e, em resposta, informou que o inquérito civil versa sobre suposta prática de assédio moral por parte da atual diretoria dos sindicatos bancários e que, por possuir o sindicato somente 2 empregadas, caso houvesse sua intimidação para que alterasse seus depoimentos, o possível único meio de prova teria sua eficácia comprometida. Relata que a designação de audiência para a tomada dos depoimentos das 2 empregadas foi a primeira diligência investigatória designada, de forma que não havia nada nos autos que prejudicasse a defesa do sindicato. Narra que, além de ser a primeira diligência investigatória, ela se encontrava em andamento, tendo o sindicato requerido vista dos autos pouco dias antes da data designada para a realização da audiência, e que o deferimento do pedido poderia comprometer a eficácia da medida, argumento que se mostra essencial, haja visto se tratar justamente da exceção legal que autoriza o sigilo dos autos. Expõe que, ao contrário do que alega o OAB, o desfecho denegatório foi exaustivamente fundamentado no Estatuto da OAB, na súmula vinculante 14 e em julgados do STF, e foi expresso em estabelecer que não havia qualquer óbice à renovação do pedido de vistas após o término da diligência investigatória. Requer, em conclusão, a improcedência do feito com seu arquivamento em função da inexistência de legalidade. O Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre apresentaram recurso interno contra a adesão liminar, apontando, em síntese, e após relato sobre a instauração de inquérito civil e pedido de vista do advogado. 1. Mesmo que não houvesse sido deferida a liminar, o acesso aos autos pelo inquirido seria franqueado tão logo realizadas as oitivas. E, não obstante, o deferimento em questão não esvazia o objeto do presente pedido de providência e do recurso, pois o que se pretende é preservar o direito de membro de, por autoridade própria, poder deliberar sobre a conveniência ou não de futuros acessos ao inquérito civil. 2. O presente pedido de providência se volta a atacar a adesão de natureza jurídica veiculadora do indeferimento meritório de acesso aos autos de inquérito civil trabalhista. O CNMP se substitui ao Poder Judiciário com competência para examinar a questão, qual seja o juiz do trabalho. Há, portanto, vício de procedimento a macular a decisão que impõe a decretação de nulidade, visto que proferido por autoridade competente. 4. A decisão exarada pelo Procurador do Trabalho, que indefere o momentâneo acesso aos autos pelo advogado da parte inquirida, alberga a exteriorização de ato investigatório típico, portanto, de caráter finalístico, não se identificando com aqueles atos administrativos a que faz menção o artigo 130-A.
5. O artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906, não transmudou a natureza jurídica e a finalidade institucional do inquérito civil com vista a transmudar-lhe a fisiologia jurídica constitucional que possui. 6. A súmula vinculante 14 do STF é restrita a investigações de natureza penal e, ainda que se possa, de modo regrado, aplicá-las a processos administrativos, mostra inconcebível e inconciliável sua literação aplicação no inquérito civil. No caso em questão, a identidade do denunciante não poderia ser revelada, porquanto havia pedido expresso sigilo quanto a esse dado. E, a despeito de não ter havido decretação formal de sigilo dos autos, é certo que a forma não pode suplantar a substância do ato. De outro lado, havia diligência instrutória em curso, a qual, estrategicamente, não poderia ter acesso à parte investigada, sob pena de ineficácia da prova que seria colhida. Pugnaram, por fim, preliminarmente, pela reconsideração da decisão recorrida pelo relator e por sua nulidade no plenário. No mérito, pelo indeferimento das pretensões da requerente, é o relatório necessário, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Passo a votar. Pelas normas do regimento interno deste Conselho, compete ao plenário decidir, na condição de instância revisora, os recursos contra as decisões monocráticas proferidas pelos relatores e julgar o procedimento de controle administrativo. Assim, ante a necessária apresentação do processo ao plenário para o julgamento do recurso interno, mas por ser uma questão de mérito unicamente de direito, é por bem conhecer diretamente o pedido por estar o processo pronto para julgamento. As preliminares. Os recorrentes do recurso interno alegaram a preliminar de não cabendo o presente pedido de providência por faltar competência de Conselho Nacional para análise do objeto do processo e por ele se tratar de ato abarcado pela independência funcional do membro. As preliminares não merecem prosperar. O inquérito civil foi criado pela Lei 7.347/85 e posteriormente consagrado na Constituição Federal, artigo 129, inciso 3. A Lei Complementar 75/93, nos artigos 6º, inciso 7 e 7º, inciso 1, e a Lei 8625/93, artigos 25, inciso 4 e 26, inciso 1, também previram o inquérito civil como função institucional e instrumento de atuação. A fim de regulamentar essas últimas duas leis, este Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, disciplinando no Ministério Público a instauração e tramitação do inquérito civil. Não há ainda legislação vigente que discipline sobre o inquérito civil, sendo amplamente utilizado por todo o Ministério Público a Resolução 23 deste Conselho. Assim, o artigo 1º da Resolução do CNMP conceitua o inquérito civil. Artigo 1º. O inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria. Para Hugo Nigro Mazilli, o inquérito civil é investigação administrativa prévia, instaurada e presidida pelo MP, destinada a colher elementos de convicção para identificar, se ocorre circunstância que enseja eventual propositura de ação civil pública, a tomada de compromisso de ajustamento, a realização de audiência pública e emissão de recomendações pelo MP ou outra atuação a seu cargo. Em suma, é um procedimento investigatório a cargo do MP. O inquérito civil é, portanto, procedimento próprio do Ministério Público, presidido por membro ministerial, utilizado como instrumento para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Como esclarecido na adesão liminar, o Conselho Nacional do Ministério Público tem como papel fundamental o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, assim como zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, em conformidade com o que descreve o artigo 2º do artigo 130 da Magna Carta. Dentro do controle da atuação administrativa está também a observância da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do MP, da União dos Estados, de acordo com o que assevera a Constituição Federal em seu artigo 130, parágrafo 2º, inciso 2. Sendo o inquérito civil procedimento próprio do Ministério Público, é passível de controle de legalidade por esse órgão. A atividade fim não pode ser questionada, salvo se dela extrair indícios de abuso de poder. Assim, a atividade fim não é em si mesma insindicável sob a ótica da responsabilidade funcional. No entanto, toda a atividade fim é exercida e exteriorizada por meio de instrumentos, como o inquérito civil, que devem ser submetidos a rigoroso sistema de legalidade. O presente procedimento não busca análise do acerto ou desacerto dos fundamentos da adesão exerada pelo Procurador do Trabalho nos autos do inquérito civil. Como constou da liminar, o requerente pleiteia o pleno acesso do advogado Thiago Vinícius aos autos do inquérito civil. Como já dito na decisão liminar, e ainda será melhor explanado adiante da análise do mérito, foi indeferida a vista dos autos do inquérito sem que estivesse ele alcançado com sigilo. Situação diferente seria se a liminar tivesse franqueado pleno acesso ao advogado de autos de inquérito civil sigiloso, só por não concordar esta relatoria com os fundamentos da decretação do sigilo.
Garantiu-se ainda a independência funcional do membro, pois, como será visto, mesmo que não abarcado o inquérito civil pelo sigilo, a liminar ressalvou que os elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos poderiam não ser franqueados ou investigados se houvesse risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou finalidade das diligências em decisão sempre motivada. Quanto ao fundamento da aplicação do parágrafo 12 do artigo 7º da Lei 8.906, melhor razão não assiste aos recorrentes. A celema deste processo gira em torno do artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906, Estatuto da Advocacia aos Advogados do Brasil, que assim prevê. São direitos do advogado. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Redação dada pela Lei 13.245. O parágrafo 12 do mesmo artigo continua. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Os próprios requeridos se contradizem quanto à interpretação e aplicação da Lei 8.906. Ora, alegam a não incidência do disposto no artigo 7, inciso 14, por não se tratar o inquérito civil de processo e que sequer se cogite da imposição de gravame à pessoa do investigado. Ora, afirmo que se aplica o parágrafo 12 do artigo 7º da mesma lei, que estabelece que a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14 gera o direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Ou os requeridos entendem que o inquérito civil faz parte das investigações de qualquer natureza, a que a lei fala, e então a competência para determinar o seu acesso, quando negado, será do Poder Judiciário, ou entendam que o inquérito civil não se enquadra como investigações de qualquer natureza e, portanto, não está abarcado por esta regra de competência, como dizem. A bem da verdade, quanto ao seu real alcance, não se trata o parágrafo 12 de regra de competência. Primeiramente, seria no mínimo estranho o Estatuto da OAB disciplinar sobre regras de competência para conhecimento de demanda de negativo de acesso de todo e qualquer auto de flagrante e investigações de qualquer natureza de órgãos públicos. Em segundo lugar, não se pode imaginar que tem uma lei federal simplesmente ignorado que os órgãos públicos possuem mecanismos internos de recurso e controle, delegando somente ao Judiciário a tarefa de decidir sobre o negativo de acesso a documentos. Assim, a Lei 8.906/94 não delimitou esta competência a um só órgão, mas somente ressaltou o direito subjetivo do advogado de socorrer ao judiciário, o que sequer precisaria estar dito na lei. Ainda quanto à questionada competência, este Conselho Nacional recentemente se posicionou. E aí eu peço a atenção dos conselheiros, que essa matéria já houve, senhor presidente, conselheiro Agra, precedente deste plenário. Se posicionou quanto ao tempo nos autos de providências 1.00092/2016, controle 93, de minha relatoria, em que se questionava a negativa de acesso aos autos de procedimento investigatório criminal. À unanimidade, o plenário decidiu pela observância da Lei 8.906, restando assim a emenda do acordo julgado em 21 de junho do corrente ano. À unanimidade, pedido de providências, procedimento investigatório criminal, negativo de acesso aos autos, falha de fundamentação, necessidade de fundamentação expressa, parcial procedência, redistribuições, resolução 13 CNMP e resolução 104 do Conselho Superior do Ministério Federal, inexistência de irregularidades, vazamento de informações sigilosas, ausência de indícios. 1. Pedido de providência instaurado face a negativo de acesso aos autos de procedimento investigatório criminal, as sucessivas redistribuições realizadas pelo procurador que atuava no feito e o vazamento de informações sigilosas para a imprensa. 2. A despeito do membro ter apresentado junto ao CNMP os motivos para indeferimento do acesso aos advogados, uma fundamentação mínima deveria ter sido explicitada nos despachos do PIC. E o mínimo que se pode fazer nesse caso, em cumprimento à lei e até por uma medida de transparência, é deixar expresso que a negativa de acesso aos autos se deu pelo risco de comprometimento de eficiência, eficácia ou finalidade das diligências. As redistribuições seguiram o estabelecido na Resolução 13 e na Resolução 64 do Conselho Superior, inexistindo irregularidade ou desvio de conduta do procurador responsável. Ausente indício de que a negativa de acesso aos autos se deu com o intuito de prejudicar a defesa, bem como de que o vazamento de informações sigilosas a partir do Ministério Público se mostra desproporcional à abertura de procedimento disciplinar.
5. Parcial procedência do feito, apenas para determinar que fique expresso que a negativa de acesso aos elementos de prova relacionados à diligência ainda em andamento ocorre em razão do risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências nos exatos termos da lei. Portanto, o Conselho pode, em caráter genérico, determinar que se observe o exato cumprimento da lei, como é o caso da necessidade de se permitir o acesso a autos de inquérito civil na ausência da decretação de seu sigilo, à exceção do acesso a elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento de eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, quando assim entender o membro oficiante. Rejeitadas preliminares, passo ao mérito. Mérito. Em relação ao acesso de advogado aos autos de procedimento de investigação, a Lei 13.245 alterou o artigo 7º da Lei 8.906/94, que passou a vigorar naquilo que importa ao caso com a seguinte redação. Eu vou deixar de ler a redação, que já declinada aqui a todos do plenário. Digo eu, a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil resguardou ao defensor do investigado o acesso aos elementos de prova de investigação de qualquer natureza, ressalvada a possibilidade da autoridade competente delimitar o acesso aos elementos relacionados à diligência em andamento e ainda não documentado nos autos quando houver risco de comprometimento de eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Essa alteração reforçou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que veio por meio da súmula vinculante 14 e do recurso extraordinário 593.727 de Minas Gerais, avalizou as prerrogativas do advogado no âmbito de qualquer instituição responsável por conduzir investigação. O recurso extraordinário 593.727 de Minas Gerais, julgado em 14 de maio de 2015, legitimou ao Ministério Público o poder de investigação obedecidos os limites e os controles íncitos a essa atuação. Em seu voto, o ministro Celso de Mello afirmou: reconheço, desse modo, que o Ministério Público, nas investigações penais que promove por direito próprio e sem prejuízo da permanente possibilidade de controle jurisdicional de seus atos, não poderá desrespeitar o direito ao silêncio que assiste a qualquer investigado, nem poderá determinar-lhe que produza provas contra si próprio, considerado o privilégio constitucional contra a autocriminação, nem constrangê-lo a participar da reconstrução do crime ou da reprodução simulada de fatos, nem recusar-lhe o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório contra ele instaurado, nem submeter o investigado a providências restritivas de direitos que reclamem, para sua legítima efetivação, ordem judicial. Vedar, desse modo, ao promotor de justiça ou ao procurador da República ordenar por autoridade própria medidas de busca e apreensão ou de condução pessoal coercitiva, nem impedir que o investigado, quando solicitado a sua presença perante o representante do parquê, faça acompanhar de advogado a quem incumbirá dar-lhe integral assistência jurídica. Cabe advertir ainda que, à semelhança do que se registra no inquérito policial, o procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças, termos de declarações ou depoimentos e laudos periciais que tenham sido coligidos e realizados no curso da investigação, não podendo o representante do parquê sonegar, selecionar ou deixar de juntar aos autos qualquer dos elementos de informação cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível à pessoa sob investigação. Torna-se fundamental reconhecer que assiste ao investigado, bem assim ao seu advogado, o direito de acesso aos autos, podendo examiná-los, extrair cópias ou tomar apontamentos, observando-se, quanto a tal prerrogativa, a orientação consagrada em decisões proferidas por esta Suprema Corte, no inquérito 1867 e mandado de segurança 23836. Mesmo quando a investigação esteja sendo processada em caráter sigiloso, hipótese em que o advogado investigado, desde que por este constituído, poderá ter acesso a peças que digam respeito à pessoa do seu cliente e que instrumentalizem provas já produzidas nos autos. O ministro redator do acordo, Gilmar Mendes, pontuou em seu voto que a atuação do parquê deve observar, dentre outros, a publicidade de todos os atos, salvo o sigilo decretado de forma fundamentada, juntada e formalização de todos os atos e fatos processuais, em ordem cronológica, principalmente diligências, provas coligidas, oitivas, assegurar o pleno conhecimento dos atos de investigação à parte e ao seu advogado, assegurar a ampla defesa e o contraditório, este ainda de forma diferida, ou seja, respeitadas as hipóteses de diligências em curso e com potencial prejuízo a caso antecipado o conhecimento. A propósito, e aqui é interessante, conselheiro Ferra, conselheiro Fábio Jorge,
A propósito, a respeito do controle fiscalizatório a ser exercido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, no HC 87.610, da relatoria do Celso de Mello, assim sedimentou: controle jurisdicional da atividade investigatória dos membros do Ministério Público, oponibilidade a estes do sistema de direitos e garantias individuais quando exercido pelo parquê, o poder de investigação penal. E aqui, senhor presidente, é interessante que o Supremo destaca o protagonismo do CNMP como órgão também de controle dos atos praticados no âmbito da investigação. O Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intra-orgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle institucional dos atos que praticam uma das investigações penais que promovam ex proprio autoritas, não podendo, entre outras limitações de ordem jurídica, desrespeitar o direito do investigado ao silêncio, nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medida sujeita à reserva constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de advogado, nem impor a este indevidas restrições ao regular desempenho de suas prerrogativas profissionais. O procedimento investigatório instaurado pelo MP deverá conter todas as peças, termos, declarações de depoimentos, laudos periciais e demais subsídios probatórios coligidos no curso da investigação, não podendo o parquê sonegar, selecionar ou deixar de juntar aos autos quaisquer desses elementos de informação, cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser tornado acessível tanto à pessoa sob investigação quanto ao seu advogado. O regime de sigilo, sempre excepcional, eventualmente prevalecente no contexto da investigação penal promovida pelo Ministério Público, não se revelará oponível ao investigado e ao advogado por este constituído, que terão direito de acesso, considerado o princípio da comunhão das provas, a todos os elementos de informação que já tenham sido formalmente incorporados aos autos do respectivo procedimento investigatório. E aqui eu trago a seguinte reflexão. Os precedentes que aqui citei diz respeito à investigação criminal. Mas, se Vossa Excelência puder observar, com a nova redação do Estatuto dos Advogados, a lei ampliou as garantias, as prerrogativas dos advogados a qualquer investigação, sejam elas de natureza criminal, sejam elas deflagradas no âmbito do âmbito civil, processadas através dos inquéritos civis. Ou seja, muito embora o precedente seja limitado ao aspecto penal, com a edição da lei, houve essa abertura de assegurar as prerrogativas aos advogados. Nos termos da lei e jurisprudência da Corte Maior sobre a matéria, deve o membro oficiante do procedimento fazer a juntada e formalização de todos os atos e fatos processuais em ordem cronológica, assim que ultimados, garantindo ao investigado o pleno acesso aos dados probatórios já documentados nos autos, porque esses formalmente incorporados. Deve também fundamentar negativo de acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência e andamento, e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Ou seja, no âmbito do inquérito, o membro do Ministério Público pode decretar o sigilo. Ele pode impedir o acesso a diligências e a provas que estão sendo colhidas, desde que aponte e demonstre que, se uma vez assegurado acesso às informações, prejudicará, conselheiro Otávio, a investigação, prejudicará aquela diligência, colocará em risco a eficiência daquilo em que se está em busca da colheita daquele fato, daquela prova. Ou seja, aqui não se quer dizer que seja assegurada à autoridade o direito de decretar sigilo. Ela pode, mas com a nova redação do Estatuto dos Advogados, houve-se um plus. Ele tem que motivar que aquilo que se pretende, ele tem que dizer, olha, eu não concedo, porque prejudicará a diligência que está em curso. E, uma vez concluída aquela diligência, a autoridade oficiante ela não pode deixar de encartar os autos do inquérito. Não pode ficar com aquele elemento do que se chama ali, na gaveta, né, guarnecido, que uma vez concluída a diligência,
ela deve ser encartada na ordem cronológica e dado acesso às partes do advogado. A Resolução 23 do CNMP preceitua em seu artigo 7º que aplique-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada. E aqui é o aspecto nodal. Ele pode decretar, mas é preciso que haja motivação. E que motivação seria essa? É o que a lei determina. Ó, deixo de franquear o acesso porque prejudicará a diligência em curso. Conforme informado nos autos, exato, não precisa dizer o motivo, né? Ele tem a obrigação de dizer que a prejudica. Porque se ele disser, olha, eu não vou dar acesso à diligência, que essa diligência é para colher informação no COAF. Aí a própria autoridade vai estar revelando aquela diligência a qual ele pretende dar o sigilo. Ou seja, é de todo desarrazoável, naturalmente. Conforme informado nos autos, o ora requerente protocolou petição nos autos do inquérito civil incumbente solicitando vistas, ao passo em que o membro do Ministério Público do Trabalho oficiante negou o pedido. Não fora decretado o sigilo do inquérito civil, havendo o procurador do trabalho externado em seu despacho de deferimento do pedido de vistas, que assim agia, pela existência de documentos sigilosos constantes dos autos e diligências em andamento e ainda não devidamente documentadas. Se viu, então, o advogado devidamente habilitado impedido de ter acesso aos autos de inquérito que não se encontravam sob sigilo. Toda a fundamentação do requerido quanto ao sigilo está amplamente correta e não apresenta dissonância do aqui exposto. Só pecam as partes em fazer toda uma retórica quanto ao caráter não absoluto do acesso aos autos do inquérito civil, afirmando que pode ser negado o seu acesso quando assim necessário para a preservação da eficácia da investigação, mas ignorando o fato de ter sido concedida a liminar exatamente por não ter sido conferido caráter sigilo ao inquérito em questão. Ou seja, o inquérito não estava em sigilo. Os próprios recorrentes reconhecem que não houve a decretação formal do sigilo, mas argumentam que a forma não pode suplantar a substância do ato. Ora, se a própria autoridade oficiante do inquérito era dado a ela o direito de decretar o sigilo, como pode vir agora alegar que, muito embora não tenha se dado sigilo, se pretenda negar acesso a documentos sigilosos? Uma coisa é você ter um inquérito que tramita sob sigilo, com documentos sigilosos, e que qualquer pessoa chegar ao Ministério Público, eu quero ter acesso. Não. O inquérito está sob sigilo, você não pode ter acesso. Situação diversa é o advogado constituído pela parte que está objeto da investigação e chegar ao Ministério Público, olha, eu quero ter acesso a esses documentos. Olha, o inquérito está sob sigilo. Os documentos que eu posso lhe franquear acesso são esses. E o advogado questiona, mas são todos? Não. Eu quero todos. Não, eu não posso lhe conceder acesso a esses documentos, porque está sendo realizada uma diligência, e se eu der acesso a esses documentos, vai prejudicar a eficácia e eficiência dessa diligência. Então, tão logo conclua-se a diligência, eu as encartarei. Ressalte-se ainda de ter os denunciantes do inquérito civil requerido sigilo de seus dados e não ter o procurador oficiante despachado nesse sentido. Com a devida vênia, entendo que em procedimentos dessa espécie, certas formalidades não podem ser olvidadas. A exigência do ato não configura mero formalismo, mas sim condição para limitar o acesso às informações contidas nos autos, nas hipóteses em que a publicidade dos atos revela-se, concretamente, prejudicial à proteção do interesse público. Cabe, então, ao presidente do inquérito decretar e delimitar o alcance do sigilo quando entender que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações. Não se nega aqui, mais uma vez, que o presidente do inquérito ele tem, sim, condições de decretar, delimitar o acesso, quando, naquelas hipóteses em que aquilo que se pretende apurar venha a prejudicar a própria investigação. E nisso é o que a lei, que alterou o Estatuto da Advocacia, passou a exigir. É o mínimo de motivação. O promotor, o Ministério Público, não tem que dizer o que é que ele vai fazer, mas ele tem que dizer que não vai entregar porque aquilo poderá prejudicar a investigação. Então, isso é assegurado. É prerrogativa
Da mesma forma que a prerrogativa do membro oficiante do inquérito, também é prerrogativa do advogado ter acesso aos autos. Verifica-se, assim como informado pelo procurador do trabalho oficiante, que o inquérito estava em sua fase inicial e não havia sido realizada nenhuma diligência investigatória, de forma que não havia nos autos nada que prejudicasse a defesa do investigado. No entanto, não tinha o advogado conhecimento de que não havia nos autos nada que prejudicasse a defesa do seu cliente, se vendo, então, tolhido do seu direito de ter acesso a autos não sigilosos, à exceção do acesso a elementos de provas relacionados à diligência em andamento, e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Assim, independente do âmbito em que ocorra a investigação, e não estando ela em sigilo, deve ser oportunizado aos advogados o acesso aos elementos documentados nos autos que digam respeito ao direito de defesa de seus representados. Somente quanto à diligência em andamento, pode o representante do parquê limitar o acesso aos advogados, e desde que devidamente motivado, nos termos do artigo 7º, parágrafo 11 da Lei 8.906, ressaltando em sua decisão que há risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade das diligências. É isso que a lei passou a exigir. O mínimo motivação. O Estatuto da Advocacia, ele já tinha sido, o Supremo já havia assegurado a prerrogativa dos advogados através da súmula 14, e o Estatuto da Advocacia dos advogados, ao ser, aditada pela Lei 13.245, ela passou a exigir esse requisito mínimo de fundamentação, de motivação. Não se pode dar acesso porque prejudicará a eficiência, a eficácia da diligência. A lei passou a exigir isso do meio do Ministério Público, ao mesmo passo que deu a prerrogativa do advogado de ter acesso em todas as investigações, deu também a prerrogativa ao membro oficiante do inquérito limitar esse acesso quando houvesse esse risco. Possui impedir o acesso dos autos a qualquer investigado é infringir os direitos imanentes ao sistema constitucional democrático republicano. Possui, então, o advogado prerrogativas no âmbito de qualquer instituição responsável por conduzir investigação, devendo ser afastadas futuras e eventuais restrições de tais prerrogativas, sendo ilegítima a restrição de direitos e garantias cuja observância é obrigatória em âmbito de qualquer procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público. Deve ser revertida de imediato essa restrição quando praticada, como assim foi feito no deferimento da liminar, e deve ainda ser garantido que não mais se pratique tal restrição. 3. Da eventual prática de infrações funcionais. Relativamente ao pedido de aplicação de alguma pena disciplinar, afasto de pronto, pelos motivos acima delineados, qualquer desvio funcional relacionado à negativa de acesso. Já apontei que a negativa de acesso aos autos, à exceção do acesso a elementos de prova relacionados à diligência em andamento, que, a caso concedido, o acesso prejudica a investigação, foi inadequada. Não obstante, isso não quer significar que houve infração funcional. Explico. A lei afirma que a recusa implicará responsabilidade quando praticada, com o intuito de prejudicar o exercício da defesa. Não foi este o caso. O procurador apresentou fundamentação, justificando que o acesso foi indeferido porque a denúncia das empregadas, um dentre os únicos documentos constantes nos autos, poderia comprometer o resultado útil da diligência ainda em andamento, se fornecido ao investigado. E aqui eu quero registrar que, na resposta a este procedimento, o procurador motivou, mas da decisão que negou, não trouxe essa motivação. Então, é preciso que faça essa distinção do ato praticado e da resposta apresentada ao Conselho. Conforme já mencionei, a análise de fato o acesso poderia prejudicar a diligência escapa à competência do CNMP. Tal situação somente poderia partir para o aspecto funcional se restasse demonstrado que houve a intenção de prejudicar a defesa ou qualquer outra intenção escusa ou aberrante. E o que se demonstrou foi o contrário. Dessa maneira, não visualizando indícios de falta disciplinar, não propõe a abertura de qualquer procedimento adequado, devendo ser julgado improcedente o pedido de aplicação de alguma pena disciplinar contra o Procurador do Trabalho, Fernando Henrique Ferreira de Santos. E assim concluo o julgamento, senhor presidente. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente pedir providências apenas para determinar que o membro oficiante do inquérito civil 150/2016-14-001 observe a Lei 8.906/94,
garantindo ao investigado o pleno acesso aos dados probatórios já documentados nos autos, enquanto não abarcar o inquérito civil pelo sigilo, ressalvados os elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade das diligências, em decisão motivada. Então, logo sejam concluídas essas diligências, sejam elas encartadas aos autos e abertas vistas ao advogado. Consequentemente, resta prejudicado o recurso interno e ter posto contra a adesão liminar, tendo em vista a análise do mérito da causa. É como voto. E aqui eu quero frisar, não divisei qualquer ato que viesse a ensejar a abertura de procedimento para apurar a responsabilidade funcional do membro do Ministério Público. Também quero trazer ao plenário que o conselheiro Rochadel tem estudo sobre o tema, nós debatemos sobre o tema, e, na verdade, conselheiro Rochadel, o que falta para que Vossa Excelência compreenda a minha percepção sobre o tema, é a sintonia. Enquanto que o parecer e o estudo que Vossa Excelência me apresentou, em de que o promotor não teria obrigação de motivar esse acesso, né? Ou seja, bastando afirmar que não poderia, né? Ou seja, a entrega daquele documento não poderia ter acesso porque os documentos prejudicariam a investigação. Hoje, a lei exige que a motivação mínima de que se negue aquele acesso se houver uma diligência que prejudique a defesa. Ou seja, nós falamos a mesma coisa por palavras diferentes. Não se pode negar que a lei trouxe um avanço. A lei avançou. Ela passou a exigir essa motivação mínima. O membro do Ministério Público pode decretar o sigilo dos autos, pode negar acesso, desde que motive que, uma vez atendida aquela solicitação, se atendida aquela solicitação, poderia prejudicar, né, as investigações. E aqui eu quero ressaltar que um tema que foi bastante, que me fez refletir sobre esse aspecto, foi o Conselho estaria autorizado a fazer isso, que, na verdade, o que nós estamos replicando é apenas o comando da norma. É o que a lei e o Estatuto da Advocacia determina. Não houve, por parte dessa relatoria, nenhuma inovação. Inclusive, o entendimento lavrado nessa interpretação não é novo por parte desse plenário. Vossa Excelência lembre do caso de acesso à investigação, do caso do Lula, aquela investigação que tramitou aqui no Distrito Federal sobre o Porto Mariel, né, em que houve a negativa de acesso aos autos e este Conselho assegurou o acesso, desde que, se houver diligência em curso e, uma vez assegurado acesso a esses autos, prejudicará, ou seja, tornará ineficiente, ineficaz, ou colocará até mesmo risco à própria investigação. E que, uma vez concluída essa investigação, seja assegurado, né, o seu encarte de forma cronológica nos autos do inquérito e que seja dado vista ao advogado, né? De modo, caros conselheiros, que este é o nossa reflexão sobre o tema. Eu vejo que é um avanço da legislação e também o Conselho, naquela oportunidade em que se tratava de uma investigação criminal, e aqui não querendo desmerecer a investigação criminal e a investigação no inquérito civil público, né, não querendo desmerecer nenhuma nem outra, mas os bens tutelados têm a sua importância no cenário, né, jurídico, mas que o Estatuto da Advocacia avançou e, nisso, nós temos que orientar, nós temos que, inclusive, adaptar as nossas resoluções que tratam sobre o tema a esta inovação legal, de modo que não se está aqui fazendo controle da atividade fim, ao contrário, está assegurando o controle
da nossa própria resolução e fazendo uma observação para que a norma seja assegurada, né? Então, não havendo mais nada a considerar, eu concluo meu voto nesse sentido. Muito obrigado, conselheiro Leonardo Carvalho. Doutor Sebastião Vieira Cacheiro, Vossa Excelência tem 10 minutos para a manifestação. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimentar o senhor presidente, nosso corregedor nacional, doutor Cláudio Portela, eminente relator, muito bem expôs a matéria, senhor representante do Conselho Federal da OAB, senhor secretário, demais conselheiros, que peço permissão para cumprimentar na pessoa do nosso conselheiro representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Otávio Brito Lopes. Eu vou procurar ser rápido e quero iniciar dizendo que, nesse feito, de maneira alguma, o Ministério Público do Trabalho, o membro que tomou os atos no inquérito civil, ou mesmo o Procurador-Geral do Trabalho, quando prestou informações, quer afastar prerrogativas dos advogados. Reconhecemos a plena aplicação, e não poderia ser diferente, por óbvio, da modificação introduzida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que praticamente colocou como regra aquela súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 14, em todas as investigações. E também não desconhecemos, ao contrário, somos de pleno acordo com a mudança que se quer fazer aqui na resolução número 13 do Conselho, que está sobre a eminente relatoria do conselheiro Orlando Rochadel, no sentido de explicitar essa necessidade de observância dessas prerrogativas de todos os membros do Ministério Público no âmbito do inquérito civil. A nossa divergência aqui, e o ponto que sustentaremos, tem a ver com duas situações, uma que é uma preliminar com relação ao próprio cabimento do controle por esse órgão, Conselho Nacional do Ministério Público, e outra é com relação a um cumprimento da legislação, inclusive da súmula vinculante pelo órgão oficiante, de acordo com o despacho que indeferiu momentaneamente vista dos autos. Como bem exposto, se tratava de um inquérito civil em que havia uma denúncia de assédio moral em um sindicato com 2 empregados. E, naquele momento, a única peça que havia nos autos era essa denúncia, que trazia o nome dos trabalhadores. Então, qualquer publicidade que se desse a essa única peça acabaria por tornar sem nenhuma finalidade a investigação levada a efeito no inquérito civil, porque teria acesso o denunciante ao nome dos empregados, só 2, poderia, portanto, ele fazer pressões em relação a eles, e o objeto da denúncia. Por isso, iniciamos com a preliminar de não conhecimento do pedido de providência por aplicação do enunciado número 6, porque se trata de um ato que foi tomado no inquérito civil como exteriorização da própria investigação, de um ato investigatório típico, distinto daqueles de que trata o artigo 130 da Constituição Federal, que são atos de gestão patrimonial, orçamentária, financeira e de pessoal, e que estão, portanto, sob a plena sindicabilidade desse egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui, esse ato típico de investigação, ele está revestido da autonomia funcional e da independência funcional do membro do Ministério Público, prevista no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. O enunciado número 6 desse egrégio do Conselho é muito claro, e me permito ler,
os atos relativos à atividade fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório diz respeito à atividade finalística, não podendo ser revisto ou desconstituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, embora por sua natureza administrativa, não se confundem com aqueles referidos no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, os quais se referem à gestão administrativa e financeira da administração. Portanto, nos parece que o próprio enunciado desse egrégio Conselho vai na linha de vedar o conhecimento desse procedimento. Trazemos nas informações um precedente do Supremo Tribunal Federal e que vai nessa mesma linha, e me permito ler um simples texto, que da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que pode assim o Conselho Nacional do Ministério Público examinar a legalidade dos atos administrativos relativos às atividades do Ministério Público da União e dos Estados, excetuadas, por óbvio, as decorrentes de suas funções institucionais. E também a própria lei, a Lei 8.906, no artigo 7º, parágrafo 12º, com a introdução da modificação legislativa já citada aqui, diz que esse direito subjetivo da parte, do advogado, deve ser requerido ao juiz competente. E aqui, eu acho que vale um paralelo com o judiciário. Se houvesse uma negativa de pedido de vista no processo judicial, poderia o Conselho Nacional de Justiça reformar essa decisão? A nosso ver, não, porque se trataria de um ato típico de jurisdição. E aqui o paralelo vai na linha também de vedar o conhecimento desse procedimento. Com relação ao mérito em si, como eu disse, não há divergência quanto à aplicação da lei, mas o despacho do colega procurador do trabalho, ele justamente diz que, eu vou ler alguns trechos rapidamente, vieram os autos conclusos com pedido de vista por advogado do Sindicato dos Empregados de Estabelecimento Bancário do Acre. De fato, o patrono do sindicato apresentou procuração por meio da qual a entidade sindical lhe outorga poderes de representação. Esse ponto aqui é importante. No entanto, considerado o objeto do presente inquérito e o momento em que o pedido de vista foi realizado, imediatamente anterior à audiência designada para a colheita de prova testemunhal, que será realizada na data de amanhã, dia 13 de setembro de 2016, algumas considerações devem ser tecidas. E aí ele cita a súmula número 14, transcreve o dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados, dizendo que o advogado, de fato, tem direito a ter acesso às provas constantes dos autos, mas não como um direito absoluto, e ressalva que ele pode ser limitado quando isso vier a prejudicar a própria investigação. E conclui o procurador do trabalho oficiante, no ato impugnado, da seguinte forma: diante do exposto, considerando a existência de documentos sigilosos constantes dos autos, de diligências em andamento e ainda não devidamente documentadas, indefiro o pedido de vista realizado pelo advogado do sindicato. E ainda diz mais: por outro lado, cabe ressaltar que não há qualquer óbice à renovação do pedido de vista após o término da diligência investigatória, o qual será novamente analisado por este procurador do trabalho. Quando a liminar chegou ao conhecimento do procurador do trabalho, já havia sido realizados os atos de investigação e, portanto, já havia a possibilidade de ser deferida o acesso, e como de fato foi. Portanto, uma das coisas que trazemos aqui é a própria perda de objetos, se superada a preliminar, desse procedimento preparatório, porque quando da chegada da liminar, já havia sido feita a diligência encartada nos autos e possível de ser dada à vista. E, no mais, dizer que o ato do procurador do trabalho observou a legislação aplicável, o Estatuto da OAB, e, portanto, pedir a improcedência do procedimento
em questão. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, doutor Cacheta. Presidente, inicialmente quero conselheiro parabenizar o Leonardo. doutor Cacheta pela exposição, mas há de se observar aqui um aspecto. A lei assegura ao advogado, se a parte constitui o advogado, acesso ao todo o conteúdo do inquérito. Se houver diligência em curso e essa diligência vier a prejudicar, ele não pode ter acesso. O despacho do procurador tem que se observar digamos assim, a partição, né? Tem que observar essa partição. Diante de todo exposto, considerando a existência de documentos sigilosos constantes dos autos, vírgula, ou seja, ele considerou que o fato de ter documentos sigilosos nos autos era suficiente para impedir que o advogado tenha acesso. E isso é o que a lei diz o contrário. A segunda parte da fundamentação é justamente aquilo que a lei determina, que é o que nós estamos, né, preservando. Que diligência em andamento e ainda não devidamente documentadas indefira o pedido de vista realizado pelo advogado sindicado. E aqui, nesse momento, ele não destacou que essas diligências poderiam implicar risco para a apuração, que a lei passou a exigir essa explicitação. O procurador não pode simplesmente se limitar a dizer indefiro o pedido porque está em diligências. Ponto. Ele tem a parte, o advogado, ele tem a prerrogativa legal de saber que aquela diligência é capaz de comprometer a investigação. Porque se limitar tão somente à diligência em curso, aí há a violação da lei. Então, veja só, dois momentos. Primeiro momento, considerar a existência de documentos sigilosos. A existência de documentos sigilosos não afasta o direito do advogado a ter conhecimento deles, porque é constituído pela parte. É diferente de um cidadão, de um jornalista, ou quem quer que seja, que não esteja no inquérito. Olha, eu quero cópia de tudo. Não, está de sigiloso. Diferente de que a parte contrata um advogado, tomei conhecimento que existe procedimento contra mim. Eu ouvi dizer, verifique lá. O advogado chega, olha, quero saber se existe algum inquérito, e se tiver, eu quero cópia dele. Né? Se esse inquérito estiver em sigilo, mas estiver documentado, já estiver o mínimo de documento, seja uma página, 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, é direito do advogado, porque já está nos autos. E a lei, a exceção que ela determina, são aqueles documentos que estão ainda a serem produzidos e encartados nos autos. Veja só, são duas situações bem distintas. Considerando a existência de documentos sigilosos constantes dos autos, e aqui já afrontou a prerrogativa do advogado, porque a existência de documentos sigilosos nos autos, isso não é condição para impedir que o advogado tenha acesso, que é sigiloso para terceiros e não para o advogado que foi constituído, que a lei assim determina. Artigo 7º, parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Então, apresentando ao advogado a procuração, ele tem acesso. E aí vem a segunda parte, que é que o procurador assim motivou no despacho dele. De diligências em andamento e ainda não devidamente documentadas, indefiro o pedido de vista realizado pelo advogado sindicado. E o que é que a lei avançou, né? Porque aqui se limitou a existe diligências. Pronto. Quando estiver documentada, eu lhe entrego. Mas o advogado não sabe se aquela diligência ela tem o condão de prejudicar a investigação ou seria uma oportunidade ou manifestação do promotor para impedir o acesso à documentação. Por isso que a lei veio e disse, no caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento. Em andamento. E não a que já está e não aquelas que já estão no inquérito. Tudo que estiver no inquérito, o advogado tem o direito de saber. Agora, se
aquela diligência que está em andamento, o promotor não vai dizer ao advogado, e aí é óbvio, que é que constitui aquela diligência. Olha, eu não vou lhe dar acesso a essa documentação porque eu acabei de pedir em juízo a quebra da sua interceptação telefônica, bancária, fiscal. Questão óbvia. Né? Porque, se uma vez dita aquela informação, ela poderá prejudicar a eficiência, a eficácia ou a finalidade das diligências. Então, tem que haver essa consideração. O caso, de certa forma, é sui generis, que, segundo o doutor Cacheta, existia tão somente a denúncia. E o receio era de que, tomando conhecimento das informações ali constantes, prejudicasse a investigação. Ou seja, a denúncia já comprometeria a própria investigação. Mas, primeiro, o procurador reconhece que ele mesmo não decretou sigilo, assim que chegou. E, segundo, ele mesmo não explicitou que, primeiro, ele nem poderia, porque documento sigiloso nos autos, e estando nos autos, documentado nos autos, o advogado tem o direito de ter acesso. Aqui, tão somente, é o aspecto do controle a ser exercido no âmbito do inquérito civil público. E não, a meu ver, se nós temos uma resolução 23, e mais, se nós temos uma lei que disciplina a matéria, cabe a este órgão de controle assim o fazer, quando o próprio Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle dos procedimentos criminais, já apontou que, sem prejuízo dos órgãos de controle interno, inclusive do Conselho Nacional, não possa o Poder Judiciário exercer esse controle também. Né? E, então, dessa forma, diante das particularidades, diante de que, se o procurador oficiante, naquela oportunidade, tivesse, na segunda parte do seu despacho, de diligência em andamento e ainda não devido documentadas, que podem causar ineficácia, ineficiência ou prejudicar a finalidade de investigação, indefiro o pedido. É preciso deixar isso explícito. Ele tem que evidenciar. Não basta hoje tão somente dizer, olha, fazer 10 páginas relatando a complexidade do caso e indefiro o pedido de vistas. É essa a compreensão. E, é claro, este Conselho já foi instado a se manifestar sobre o tema e foi assim se pronunciou. Não houve nenhuma oportunidade de reconhecimento de vulneração da independência ou finalidade. Não estou questionando, não se questionou se a natureza, não estou questionando a natureza da diligência e nem estou questionando a natureza dos documentos que estão lá. Estou questionando é que a lei determina que seja assegurado e não foi. E estamos aqui para justamente assegurar, dentro do nosso munus constitucional de exercer esse controle, porque, de modo contrário, conselheiro Rachadel, não haveria necessidade de nós termos uma resolução disciplinando o Instituto da... O senhor me permite uma parte? Claro, sempre É justamente essa resolução, uma proposta do doutor Walter, de mudança da resolução 1323, que traz essa questão de maneira bem detalhada, bem aprofundada. Salvo engano, está com vista com o nosso brilhante Fábio George. Só que o caso aqui, se me permite, a resolução não pode alterar a lei. Não, evidente, é isso que eu ia dizer. Né? Então, essa resolução... O que a resolução irá fazer... É uma parte dentro de uma parte. Doutor Leonardo, então, essa resolução, nós temos tramitando aqui no CNMP uns 4 ou 5 procedimentos que tratam dessa matéria. Tivemos um de São Paulo recentemente, da relatoria do doutor Ezra, e todos tratam da mesma questão. Quando é que o advogado pode ter acesso ou não? O apelo que eu faço aqui ao plenário é que nós julguemos o mais rapidamente possível. Eu sei que nós temos várias posições aqui,
né? O nosso presidente tem uma posição, o Walter e o doutor Walter chegamos praticamente a um consenso de 100%, certamente que o doutor Fábio Jorge vai trazer mais contribuição, mas o apelo que eu faço é que nós regulamentemos logo essa questão, porque o acesso dos autos realmente é uma matéria fundamental para o funcionamento. Esses procedimentos todos que nós temos e os próximos que eventualmente vierem a tramitar, eles serão pacificados com essa proposta de resolução do Dr. Walter de Aguiar, resolução 13 e 23, adequação justamente à maneira, como o senhor está colocando, de maneira brilhante, de maneira prudente, o acesso que o advogado tem que ter, salvo as exceções previstas na própria lei. A resolução tem que se adequar realmente. É só a dificuldade que se coloca é de nós não julgarmos a questão, porque há em trâmite nesse Conselho uma proposta de alteração de resolução. Nesse caso, é negar a aplicação da lei. Não, acho que tem que julgar. Entendeu? Aqui, o que nós estamos fazendo é, o que essa relatoria fez foi retransmitir o que a lei determina. Vamos julgar. Presidente. Sim. Conselheiro Otávio. Fica aqui a imaginar, senhor presidente, a preocupação que se tem é de que amanhã, conselheiro Otávio, existe um inquérito criminal, trabalhista, consumidor, em que seja sigiloso esse inquérito, tenha documentos no âmbito desse inquérito, já colacionados dentro do caderno processual, e que seja negado o acesso ao advogado. Ou seja, veja só, o aspecto bipartido. O que está no caderno é direito ao advogado. O que está em diligência e não está no caderno, o advogado vai ter que aguardar o cumprimento dessa diligência com a informação de que não se teve acesso porque aquilo prejudica a finalidade da investigação. É uma coisa que não vejo maiores dificuldades, mas há essa compreensão de que o que está dentro dos autos é assegurado ao advogado, porque a lei assim determina. A lei determina que o que estiver nos autos, o advogado tem um direito, ainda que o inquérito sigiloso, porque o sigilo é para terceiros e não para o advogado que foi constituído por aquele que está sendo objeto da tramitação. Conselheiro Otávio. Presidente, eu li atentamente o brilhante voto do conselheiro Leonardo Carvalho e estabeleci aqui algumas premissas de fato. O processo ele é sui generis, ele tem especificidades. Reconhecidamente, o procedimento tinha um documento, aliás, não tinha um documento, ele tinha a denúncia. Ele tinha a denúncia. Denúncia onde constava o nome das duas denunciantes. Obviamente, uma delas, ou as duas, não vi a denúncia, uma ou as duas vítimas de assédio moral do empregador. As duas únicas empregadas deste empregador, do sindicato. Minha divergência aqui, em relação ao conselheiro Leonardo Carvalho, eu não desconheço que o advogado, os direitos que o advogado tem. Este conselho aqui, eu acho que nunca desconheceu. Advogado, Vossa Excelência também o é. Exatamente. Exatamente. Não desconheço e realmente tem que ser preservados em nome da democracia, em nome da justiça, em nome de todos os princípios que nós defendemos, que o próprio Ministério Público defende. É o custo de viver uma democracia, mas eu chamo a atenção aqui, e aqui minha divergência em relação a Vossa Excelência é aparentemente pequena, ela é sutil, mas ela é importante. Vossa Excelência parte do pressuposto que qualquer documento já encartado aos autos é de livre acesso ao advogado. E eu quero justificar aqui e mostrar que isso... Não, é a lei. Perdão, Excelência. Eu ouvi... Excelência, é que se Vossa Excelência me interrompe, Vossa Excelência dificulta meu raciocínio e minha exposição. Eu ouvi Vossa Excelência aqui durante... Agradeço. E eu digo não pelo seguinte, o que diz aqui o parágrafo 11 do artigo 7º da Lei 13.245. E aqui eu busco uma interpretação. Por quê? Porque os fatos são dinâmicos. Os fatos são dinâmicos. Eu não posso estabelecer um parâmetro para essa norma e falar o parâmetro é esse aqui. O que está encartado nos autos, o advogado tem vista. O que ainda não está encartado nos autos, o advogado pode ser que não se dê vista ao advogado. E digo isso por quê?
com base no próprio parágrafo 11, que diz o seguinte: no caso previsto no inciso 14, que é exatamente a hipótese do advogado não poder ter vista naquele momento, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado, e aqui eu chamo a atenção, o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento. Esta denúncia, que consta o nome das duas únicas possíveis testemunhas e possivelmente vítimas do assédio moral, é exatamente o quê? É um elemento de prova relacionado com aquela diligência que seria realizada. Por quê? Que era o quê? A oitiva. É a oitiva. A partir dessa oitiva, o procurador ia dizer, olha, eu realmente tenho elementos ou não tenho elementos aqui para dar prosseguimento a essa investigação. Mas se nós divulgássemos aquele documento ali, que era a denúncia, com o nome das duas, essa diligência estava comprometida. E a lei aqui, ela é clara quando ela fala... Qual diligência? A oitiva das duas. Era o depoimento. Ela marcou... a dinâmica foi a seguinte: o procurador marcou a oitiva das duas testemunhas por um dia, determinado dia, e o advogado, um dia antes, entrou com um pedido de vista do processo que só tinha esse documento. Esse documento que ele é intimamente ligado à diligência que seria realizada pelo procurador. Ou seja, o nome das duas possíveis testemunhas, únicas. Se o empregador soubesse com antecedência o nome das duas testemunhas, ia chamar as duas ali e falar, vem cá, que história é essa? E é normalmente o que ocorre. É o que ocorre na prática de qualquer investigação de assédio moral ou de assédio sexual, ou qualquer outro tipo de situação dessa natureza. É sentar as duas testemunhas ali, que história é essa? Então, é óbvio que o conhecimento, a divulgação prévia, antes da audiência, deste único documento que tinha no procedimento, comprometeria a diligência ou tinha uma possibilidade potencial muito grande de comprometer a diligência. E a lei fala aqui que não é só a diligência que fica em segredo, não. São todos, que diz aqui a lei, o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligências. Então, este documento é o quê? Um elemento de prova ligado umbilicalmente à diligência. Você me permite, conselheiro? Permito. Aí, só um aspecto. Primeiro, não houve, por parte do procurador, ao receber a denúncia, salvo pelo menos é o que consta aqui nos autos, que ele, enquanto procurador, receptor daquela denúncia, não decretou o sigilo. Mas nem precisaria, não, porque... Não, mas aí não precisaria. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Não decretou o sigilo. Mas a lei diz que esse documento é sigiloso. No momento em que diz que todos os elementos ligados à diligência podem ser restritos. Conselheiro, então se torna sigiloso, por força de lei. Não é o advogado que decreta, não é o procurador que decreta. A partir dessa premissa, é óbvio e natural que tudo tem um começo, meio e fim. Certo? Essa é a premissa natural. Com essa interpretação, Vossa Excelência está permitindo que, uma vez existente o pedido formulado inicial, todas as diligências realizadas por conta daquele documento inicial poderão assim ser... Não. Vossa Excelência está generalizando... Não, conselheiro. Não, Vossa Excelência está generalizando uma investigação de assédio moral, eu estou falando, que é uma investigação Vossa Excelência partiu totalmente específica. Vossa Excelência partiu da premissa, e eu estou mostrando que, a admitir a interpretação que Vossa Excelência está querendo dar do artigo 11, tudo que for decorrente daquele denúncia formalizada no Ministério Público, ela seria sigilosa, estando nos autos ou não. De modo algum. Porque, veja só... Não, mas eu vi... Vossa Excelência gostaria de uma parte do parte, já que eu tenho uma parte a Vossa Excelência, gostaria de uma parte do parte que eu dei a Vossa Excelência. A leitura que Vossa Excelência colocou...
A investigação é de Aos assédio elementos moral. de prova relacionados à diligência. Eu vou ter que me ausentar Presidente, eu vou adiantar o momentaneamente. pedido de vista, Eu hein? já gostaria de... que eu vou ter que subir ao gabinete. Eu gostaria de já pedir perdão, já tenho convencimento formado, Sim. só para eu poder apresentar o voto antes de me ausentar, se Sim, o conselheiro conselheiro Gustavo. Otávio e o conselheiro Leonardo me permitirem. Eu entendo que isso é uma prerrogativa do advogado, entendo as ponderações feitas pelo conselheiro Otávio, no caso em questão, mas entendo também que o Ministério Público deveria ter tido um cuidado maior no trato desse processo desde o início, seja decretando sigilo ou até mesmo dificultando que essas informações vazassem. É comum você ver até operação na Polícia Federal, no qual, quando o advogado da parte toma conhecimento que existe a ação, isso acontece muito na STJ, no Supremo, fica sabendo, às vezes, pela imprensa, protocola pedido de vista, ou essa diligência é frustrada, ou a vista é concedida. Então, eu entendo, nesse caso, que, no momento em que o advogado tomou conhecimento da existência desse documento, é uma prerrogativa dele ter acesso, razão pela qual eu, pedindo vênia ao conselheiro Otávio, eu vou acompanhar o relator e peço licença para me ausentar, vou ao gabinete e já retorno. Gustavo Rocha. Senhores, nós temos duas coisas. Nós estamos com uma dificuldade de desenvolvimento de raciocínio e nós temos ainda pedido a palavra, que tem todo o direito regimentalmente, também o professor Esdras e a OAB. Eu queria só complementar o voto. Sim? O parágrafo 11, ele não exige, em momento algum, para que seja aplicado, a prévia decretação de sigilo. De modo algum. Tanto que ele diz o seguinte, exatamente em processo onde não haja sigilo, eu posso aplicar o parágrafo 11. Excelência, eu gostaria de votar, excelência. Depois eu dou a parte, você pode fazer a réplica, depois sempre... É porque eu perco o raciocínio e aí fica difícil. O parágrafo diz, no caso previsto, no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência, etc., etc. Ou seja, não tem que ter decretado o sigilo antes. Basta que ele veja que o pedido de vista, naquele momento, daquela parte do processo ali, daquela parte do processo, pode comprometer a diligência, ele pode negar. E aqui a parte do processo era exatamente uma denúncia com o nome das duas únicas testemunhas que seriam ouvidas, duas únicas testemunhas que poderiam comprovar ou não a existência do assédio moral. E esse documento, para mim, ele está umbilicalmente ligado à diligência. Óbvio, óbvio. Ele está umbilicalmente ligado. Não é qualquer denúncia, é o caso específico. É o caso específico. Mas, conselheiro Otávio, só uma consideração. A preocupação, porque nós temos também a súmula 14 do Supremo. A preocupação é que a diligência possa, ao se dar vista, inviabilize o resultado útil da diligência. Por exemplo, uma interceptação telefônica que se deu conhecimento antes, que o camarada não vai falar no telefone. Um bloqueio de uns recursos, ele vai sacar o dinheiro. Agora, a testemunha, eu não estou conseguindo entender por que seria irreversível. Se eu tomo conhecimento que duas pessoas vão depor, eu tenho até interesse em saber, direito meu saber, porque eu posso ter alguma impugnação para fazer em relação a essas testemunhas. Suspeição, impedimento. Se eu não sei nem que a testemunha vai depor, a não ser que fosse uma testemunha que estivesse no criminal sujeito à proteção, porque estava correndo risco para a integridade dela. Mas se não é uma testemunha comum, não me parece razoável que eu tenha direito, enquanto investigado, de saber da existência delas, até para eu poder me manifestar, porque o que o senhor se refere é crime. Se o patrão chamar essas testemunhas para pressionar, é crime e está previsto no Código Penal. Você, durante... me parece que essa interpretação inviabiliza a súmula 14 do Supremo, assim, fica inútil. O que acontece na prática é uma... E aí não é presunção. Data vênia não é presunção. No mundo do trabalho, o que acontece, na prática, é a pressão do empregador sobre o empregado. E essa pressão pode ser sutil, pode ser, normalmente, é muito difícil ser provado, onde diz o seguinte, olha, você não quer continuar trabalhando aqui, não é isso? Pelo visto, você não quer continuar trabalhando aqui. Então, compromete, inegavelmente, o resultado da diligência. E essa oitiva, como só tem uma denúncia, é óbvio que vão ser necessários alguns outros elementos. Essa oitiva é exatamente para ouvir a testemunha, saber que outros elementos ela teria para indicar
Porque se o empregador souber antes quais são os outros elementos, pode ter documentos, pode ter, sei lá, depende do caso concreto. É preciso ouvir primeiro. Normalmente, nós ouvimos primeiro as testemunhas, quem faz a denúncia, para saber que tipo de elemento tem. Quando não tem elemento suficiente, simplesmente se arquiva, o processo morre ali. A pessoa também não tem nenhum tipo de retaliação. Por quê? Porque, normalmente, nós arquivamos. Morre ali o assunto. Agora, quando nós ouvimos essas testemunhas, o objetivo é exatamente buscar, vem cá, que outros elementos você tem, que outras pessoas presenciaram. É esse tipo de... Você tem algum documento, você tem alguma coisa, você tem algum bilhete, você tem alguma coisa que possa... alguma coisa no computador que recebi, que mandava, é esse tipo de coisa. Então, A diligência, conselheiro Otávio, seria a audiência. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, Conselheiro Esdras, O voto de Vossa Excelência é muito substancioso e longo. Eu vou acabar em 30 Aí eu segundos. vou aproveitar, porque senão... Eu vou acabar Mas em se 30 está acabando, então eu vou esperar. Eu vou acabar em 30 segundos. Então, o que eu sustento aqui é exatamente isso. Aqui o parágrafo 11, ele vincula a diligência a documentos relacionados diretamente ou como diz aqui, elementos de prova relacionados à diligência. E, para mim, o que eu digo é exatamente isso. É que este documento é relacionado à diligência. É esse o meu argumento. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. Eu gostaria que Conselheiro Volterra, Otávio me esclarecer. Senão, eu não quero falar, não. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Mais ainda. Porque só quero ouvir hoje, conselheiro Esdras. Hoje eu não quero falar. Raro, né, conselheiro? diga, conselheiro. Olha, a parte dispositiva do conselheiro Leonardo, que foi lida aqui, diz o seguinte: por tais razões, ante o exposto, julgo procedente o pedido de providências para determinar que o membro do Ministério, que o membro oficiante do inquérito tal, observe a lei tal, garantindo ao investigado o pleno acesso aos dados já documentados nos autos, enquanto não abarcado o IC de sigilo, ressalvados elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos. Quando houver risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade das diligências, em decisão motivada, e tão logo sejam concluídas essas diligências, sejam elas encartadas os autos e aberta a vista ao advogado. Né? Então, isso aqui, ao meu sentir, foi, pelo menos pelo que eu li, é a conclusão. Eu queria saber do conselheiro Otávio qual é a conclusão dele. Específica. Não, a parte expositiva. A parte motivacional eu entendi, de Vossa Excelência. Mas o que é que o senhor faz? O senhor dá provimento, nega provimento, ou dá em que termos? Eu estou negando provimento, porque eu entendo que o documento certo. Pronto. Não, era isso que eu queria saber. Muito obrigado. Então, o senhor nega provimento. Pronto. Vossa Excelência tem a... Agradeço a Vossa Excelência, mas é um tema que eu gostaria também de me manifestar. Se der tempo. Eu estou vendo que esses autos discutem a questão das prerrogativas profissionais dos advogados, que, na verdade, eu queria fazer um destaque aqui, que essas prerrogativas não pertencem só ao advogado, pertencem ao cidadão que ele representa em juízo. Então, o advogado não vai em juízo, não vai ao Ministério Público pedir nada para ele. Vai pedir ter um direito fundamental do cidadão, de quem ele representa, de ter acesso às investigações. Nós sabemos que o CNMP não pode realmente ingressar aí na seara da atividade funcional, não pretendendo, apesar de já ter reconhecido isso aqui, já ter sinalizado de que não é um direito absoluto. Né? Não há direito absoluto, nenhum direito absoluto. Até porque nós temos que combater aqui o abuso dessa atuação funcional dos membros do Ministério Público. Também sabemos que existe uma legislação que regulamenta o tema e o Ministério Público ele tem obrigação, a sua principal missão qual é? Fiscalizar a lei. Sem dizer que, mais ainda, ele tem o dever de cumprir a lei. Todos nós temos o dever, mas ele, além de cumprimento da lei, ele tem que fiscalizar o cumprimento da lei. E há uma lei federal que regulamenta esse tema, como também há uma outra legislação que regulamenta a proteção do sigilo. É lógico que esse sigilo deve ser respeitado, desde que, quando indeferido,
haja um fundamento nos termos da lei que foi citada aqui pelo Ministério Público, pelo eminente relator. O conselheiro Otávio, ele procura, na verdade, e eu acho isso razoável, justificar aqui a postura do membro que foi, consta como requerido do procedimento aqui que está sendo analisado. Estou vendo aqui que o indeferimento dele não houve qualquer fundamentação. Uma fundamentação muito tímida. Está aqui, eu li aqui, o conselheiro relator me mostrou. Pois bem, eu vejo que, sabe, isso não é a primeira vez que está acontecendo com membro do Ministério Público do Trabalho, não, nem do Brasil todo, mas vou botar do trabalho. Recentemente eu tive a honra de acompanhar o eminente corregedor nacional numa inspeção na Paraíba. E lá, eu costumo acompanhar o corregedor, e ele tem sido muito generoso comigo, porque quando eu vou, eu peço à Sua Excelência que compareça à ordem, conceda uma audiência pública, né, na OAB, para que ele possa também ver com mais transparência o que está ocorrendo com o Ministério Público brasileiro, no que diz respeito aos seus deveres funcionais. E Sua Excelência me prestigiou como membro da OAB aqui nesse conselho, foi até a seccional, e o que aconteceu? Uma denúncia gravíssima, no mesmo sentido de violação das prerrogativas profissionais, com impedimento dos advogados de acesso aos autos. E Sua Excelência prontamente tomou providências. Então, isso não é um fato isolado. Isso nós precisamos parar, tentar. Eu sei que é difícil, porque a legislação atinente ao Ministério Público protege muito o seu membro, e com razão da sua autonomia funcional, mas nós precisamos conscientizar o membro do Ministério Público que também a lei da lei orgânica da advocacia, ela é tão importante quanto a lei complementar 75, no que diz respeito aos seus deveres funcionais. Então, eu vejo que, nesse caso, está havendo, por parte de uns poucos membros do Ministério Público, alguns que insistem em desrespeitar as prerrogativas profissionais, não digo só os membros do Ministério Público, também autoridades em geral. Tem a autoridade que vê o advogado com reservas, né? Ele vê o trabalho do advogado com um certo preconceito. Então, eu acho até, sabe, eu vou mais longe. Eu penso que quando o membro do Ministério Público pratica a violação de uma lei, ele está cometendo um abuso. E se está cometendo um abuso, e foi o caso que eu vi aqui, eu até vou pedir vênia ao eminente relator para concordar com ele apenas em parte. Eu gostaria até de levantar uma divergência no que diz respeito à segunda parte do seu voto, da sua conclusão, onde ele entende que não houve, por parte desse membro do Ministério Público, qualquer violação funcional. Acho que sim. Eu acho que ele transgrediu, desrespeitou uma lei e, no mínimo, merece uma advertência. Senhor presidente, eu vejo com muita preocupação essa questão aqui no Conselho, que ela precisa ser ou recomendação, não sei que resolução é mais difícil, né? Mas está tramitando exatamente para mudar. É o que o senhor está dizendo, a resolução 1323, tratando dessa questão do acesso aos autos, de maneira minudente. É um absurdo. Eu vejo na televisão, isso não é só com relação ao Ministério Público do Trabalho, mas nas próprias investigações, não sei se são fatos verdadeiros, né? Quando o advogado se posiciona alegando que não teve acesso às investigações e tal, de repente eles não teve acesso porque a lei protege o sigilo e foi decretado sigilo de forma fundamentada. Nesse caso, ele não assiste razão a ele. Mas não ter acesso aos autos
quando a lei permite que ele o faça claramente. Aliás, essa é uma das maiores bandeiras da ordem, porque, veja bem, eu volto a dizer, essa prerrogativa não pertence ao advogado só, pertence ao cidadão que paga o salário dos servidores públicos, ele não tem o direito de transgredir a lei. Então, senhor presidente, eu com essas considerações, eu queria até levantar uma divergência para acrescer ao voto do eminente relator, que, aliás, eu queria parabenizar a sua excelência, que foi não só um voto escrito brilhante, mas também um voto oral que ele proferiu aqui, bem fundamentado, com entusiasmo. Eu senti em sua excelência um entusiasmo, uma preocupação maior para que ele possa, para querendo proteger o cidadão, mas eu queria dele divergir só nessa parte dispositiva, para acrescer ao brilhante voto de sua excelência uma pena a esse procurador. Conselheiro, no caso, a não remessa seria a remessa para a corregedoria para instaurar um RD, né? Porque é um PCA. Agradeço ao vossa excelência que remeta à corregedoria o feito para verificar se houve ou não dolo, nessa, porque aqui não há notícias nesse sentido, não dá para mensurar qual foi a intenção dele, para ver se ele não houve ou não dolo, para que uma eventual abra uma RD e, posteriormente, um processo administrativo disciplinar, se for o caso. Acho que isso, inclusive, servirá como um efeito pedagógico, para que isso pare, né, para que haja uma discussão mais ampla sobre o tema. Conselheiro, nós temos uma indicação de pedido de vista do conselheiro Antônio Duarte e temos a OAB que pediu a palavra e a tem. Eu acho que o conselheiro Sérgio também pediu vista. Ou não? Para falar a verdade, pedi, mas a matéria é tão singela agora, depois das explicações, que eu tenho condições de voto, só vou aguardar o voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que as discussões que nós tivemos agora, nesse momento, só demonstram a necessidade, a premência de que nós, este Conselho, o mais rapidamente possível, vote a regulamentação desse dispositivo legal que inovou no Estatuto da Advocacia. Uma proposta do conselheiro Walter Agra, que atendeu, inclusive, a uma manifestação da Procuradoria de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que, preocupada com esse tema, inclusive diante de várias denúncias de condutas nesse sentido, inclusive de alguns setores do Ministério Público do Trabalho, oficiou ao Conselho Nacional do Ministério Público, e o conselheiro Walter Agra teve a sensibilidade de formular essa proposição que está sob a relatoria a competente relatoria do conselheiro Orlando Rochadel. No que diz respeito às prerrogativas em si, nós temos um grande defensor de prerrogativas no âmbito do sistema OAB, que diz que defender prerrogativa é secar o oceano com um balde na mão. E realmente nós, infelizmente, no dia a dia, é com que nós nos deparamos. Nesse caso, excelências, não existe fundamentação. A OAB, que tanto lutou para que pudesse participar do inquérito, que trouxe isso para o seu estatuto, e hoje vê ele solenemente desprezado. Não há decretação de sigilo, não há fundamentação para que os advogados conheçam os motivos pelos quais eles não terão acesso aos autos e simplesmente se nega. Eu vou ousar divergir do conselheiro Otávio, na medida em que, se nós fôssemos avaliar que o acesso a esses autos poderia trazer uma coação a essas testemunhas, nós estamos presumindo que a parte vai praticar um crime, apenas em saber que existe um procedimento contra si instaurado. Então, eu acho que a solução dada pelo conselheiro Leonardo Carvalho é a solução que se adequa ao comando legal. Acho que o que foi adicionado pelo conselheiro Esdras é de bom alvitre, acho que deve ser avaliada, sim, a conduta do membro, e, nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil pede que este procedimento, que seja dado procedência a este procedimento nos termos dos votos e da adição feita pelo conselheiro Esdras. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição da OAB, sempre... Senhor presidente, eu gostaria já de antecipar meu voto. Sim, conselheiro. Né, acompanhando o relator, né, e fazendo a inserção
da preocupação de Vossa Excelência com relação ao nome que Vossa Excelência lançou no voto visto de Vossa Excelência, já disponível na sessão eletrônica, e eu queria até ponderar para o conselheiro Leonardo e o conselheiro Esdras, seria também o caso de se eles também incorporariam isso ao voto de Suas Excelências. Conselheiro Walter, estava tão acalorada a discussão que eu não tive a oportunidade de trazer o meu voto e farei, já que tem pedido de vista do conselheiro Antônio Duarte, uma oportunidade futura, mas o meu voto basicamente é isso, é a preocupação com a identidade, preocupação com a identidade da parte denunciante, só esse o ponto. Pronto. E é conselheiro Leonardo Carvalho, é manutenção do sigilo da parte denunciante, não é testemunha. Aqui, senhor presidente. Não é questão de testemunha. Passamos aqui a discutir horas e horas e Vossa Excelência foi cirúrgico. Cirúrgico. Se Vossa Excelência tivesse feito essa reflexão no início desse julgamento, não teríamos passado tanto tempo a discutir, porque o ponto nodal diz respeito justamente à preservação do nome dos denunciantes. Não é testemunhas, não. Então, de modo que, preservando, e eu penso que, nesse fato, diz respeito até no poder dever do presidente do inquérito, que cabe a ele, né, estabelecer os ritos e, naturalmente, dentro da sua reflexão, de que esse aspecto destacado, Vossa Excelência, de preservar o nome do denunciante, eu o entendo razoável e adiro ao meu voto, de modo que eu incorporo na sua plenitude. Muito obrigado. Conselheiro Walter Agra, Vossa Excelência vota com o relator. Sim, o conselheiro Esdras Dantas acrescentou uma divergência. Você acompanha a divergência, conselheiro Esdras? É porque a divergência é extra-processual. Exatamente. Né? É para que seja remessa à Corregedoria Nacional. Para que Vossa Excelência analise. Se tem, bem, se não tem, arquivo. Até porque, senhor presidente, se eles dessem até remeter, porque Vossa Excelência, tomando conhecimento e havendo, poderia de ofício instaurar. Ok, muito obrigado. Senhores, eu proclamo o resultado. O plenário, o conselheiro Leonardo Carvalho julga parcialmente procedente o pedido nos termos de seu voto lançado e adere à minha manifestação no sentido da proteção da identidade da parte denunciante, o acompanhando o conselheiro Esdras Dantas, que abriu divergência parcial e exclusivamente em relação à remessa à Corregedoria Nacional, no que foi acompanhado pelo conselheiro Walter Agra. O conselheiro Gustavo Rossi antecipou o voto com o relator, pediu visto o conselheiro Antônio Duarte.